Boa noite, pessoal. É um prazer receber o convite do Bruno para estar aqui, para falar um pouco para vocês, né? Eu provavelmente não sou o melhor dos programadores iOS, me viro quando preciso, mas eu participei do último Cocoa Heads com vocês e achei que isso era um tema legal para compartilhar para quem deseja saber mais, né, sobre empreendedorismo, como que isso pode ajudar você na sua carreira tecnológica também. Então, eu vou me apresentar também, mas a minha ideia é realmente complementar vocês com um pouco de skills que normalmente não se falam aqui no Talk, então vai ser um pouco diferente. Então, eu vou me apresentar, meu nome é Matheus, eu sou programador há 14 anos, né, então eu desenvolvi algumas linguagens, não coube todas ali, mas hoje eu também atuo como CTO de 2 empresas, das quais eu sou sócio investidor, que iniciaram-se como startup, mas hoje já não estão mais no early stage e já faturam aí mais de 7 dígitos por ano. Então, eu tenho uma experiência aí como empreendedor há 10 anos, como programador há 14 anos. E eu venho trazer para vocês um pouco do que eu acho que é relevante na carreira de um programador, de alguém que está na área tech, para empreender, para ter destaque na sua carreira. Então, eu acho que a primeira coisa que eu podia trazer para vocês aqui é destacar o significado de empreender, né? Eu acho que é muito importante, porque normalmente todo mundo relaciona isso a você abrir uma empresa. E, na verdade, isso não é a realidade, né? Empreender, assim é um conceito que está no dicionário, é a ação de você decidir realizar alguma coisa, pôr em execução. Ou seja, você definir uma meta, traçar os seus objetivos e executar. Então, isso é a tarefa de um programador, na verdade. Todos nós trabalhamos dessa forma, criamos projetos, executamos. Então, todos nós empreendemos de uma certa forma. Então, aqui eu deixo primeiro insight da palestra, que empreender é diferente de abrir um CNPJ. Então, quando você abre um CNPJ, você vira um empresário. Empreender é um outro lado da moeda que nem todo empresário consegue empreender. Bom, sabendo disso, né, o que empreender tem a ver com tecnologia, né? Então, eu sempre falo que o profissional que se destaca na carreira de tecnologia, seja no seu próprio negócio, ou para você galgar níveis maiores na sua carreira tecnológica, você é uma pessoa que tem que ser empreendedora, a visão de empreendedor. Então, a visão de empreendedor é você entender que tudo aquilo que você executa tem um carinho, que tem um cuidado, que vai ser usado por outras pessoas, e que isso, às vezes, vale mais do que a sua própria visão sobre o produto, né? Então, eu sempre falo isso porque hoje em dia a gente tem muito programador que ele prefere deixar a lista de chamado vazia, mas ele tem lá várias reprovas nos PS que ele faz, e às vezes ele nem entende o motivo daquilo que ele está fazendo, ele não conhece o produto, não conhece o cliente, não conhece como vai ser aplicado aquele produto. Então, hoje, o empreendedor na área tech é a pessoa que se envolve na criação do produto, que também pensa como dono da empresa, como uma pessoa que vai oferecer esse produto para o cliente e que entende do mercado que esse produto está inserido. Então, aqui fica a primeira coisa, né? Como que você pode potencializar a sua carreira tecnológica tendo uma visão de empreendedor? Então, isso fica o primeiro insight desse talk. E aí, isso traz algumas vantagens para você como programador, como tester, como gestor, como VP, CTO, enfim. O seu expertise ele tem mais valor no mercado quando você é uma pessoa que tem essa visão. Então, você pode ser um bom programador, ou você pode realmente ser uma pessoa que faz a diferença na empresa, no mercado e para o próprio consumidor final. A forma de fazer isso, né, que eu sempre falo, né, que as pessoas às vezes não entendem, ou às vezes ainda não têm essa facilidade, é que a gente tem que diminuir a distância entre o que é negócio e o que é tecnologia. Então, hoje, isso já é uma realidade, mas ainda nem para todo mundo, que às vezes tratam coisas separadas, mas na verdade são coisas conjuntas e que precisam tomar ações conjuntas para que o negócio tenha sucesso. Quando eu falo negócio, ele pode ser um aplicativo, pode ser uma empresa, pode ser uma ideia, pode ser um projeto,
que envolve pessoas de diferentes segmentos e diferentes skills dentro de um único objetivo. Bom, então, no nosso segmento, principalmente, a gente tem esse desafio quando a gente fala de times tecnológicos e times de negócio. Normalmente, a gente entra num embate muito grande sobre diversas situações, né? O que é importante para o negócio, e aí o time técnico entra com os desafios de tecnologia, né? Então, às vezes, o que o time de negócio quer é impraticável, não dá para fazer, e o time de tecnologia também não sabe como falar isso, e a gente fica num problema que ninguém sai feliz. Então, qual que é a ideia aqui? Né? Ter profissionais, né? Educar nós, como programadores, para que nós tenhamos expertise e know-how para conseguir lidar com as situações de negócio, para que a gente consiga executar o melhor trabalho possível e atender o nosso cliente final, que, na verdade, é o desejo de todo mundo que está dentro do negócio. Bom, então aqui a gente tem algumas informações importantes, dado esses dados que eu passei para vocês. Então, um produto, mesmo que bem desenvolvido, com as melhores práticas do mercado, que não atende a necessidade do negócio, ele está fadado ao fracasso. Então, é por isso que várias startups falham, várias empresas fecham, porque não adianta o produto estar bem desenvolvido, mas se ele não resolve problema nenhum, ele acaba fracassando. Né? E aqui entra um ponto, eu sei que nós, como programadores, temos problemas com isso, mas é a realidade, infelizmente, tem que ser dita. Aqui a gente não está falando de arquitetura perfeita, de padrão perfeito, né? A gente está falando de negócios executados, escaláveis e de sucesso. Então, não precisamos começar um projeto com a melhor estrutura do mundo, desde que ele seja escalável e esteja pronto para receber as melhorias conforme o negócio demanda. Então, aqui tem alguns resumos, né? Então, nós, como profissionais de tecnologia, devemos ser multidisciplinares, né? Não só como programadores, mas assim como pessoas no negócio, né? Como pessoas de relacionamento, como condições de relacionamentos comerciais, pessoal e de análise também. Então, isso é algo muito importante, que é uma skill que a gente precisa ter, né? Devemos também estudar as tendências e as práticas do mercado que a gente está inserido. Então, por exemplo, né, vou usar o exemplo do iFood. Hoje, dentro do iFood, 30% dos restaurantes são dark kitchens. Então, se você trabalha no iFood e não conhece como funciona uma dark kitchen, isso é um problema. É um problema porque você não sabe como atender o seu cliente, você não entende o seu cliente. Então, isso é algo que a gente tem que estar sempre esperto para atender. Atitude executora, de pessoa empreendedora, e com isso, você vai encurtar o seu tempo até o sucesso, seja ele com a sua empresa, com a sua carreira, né? Isso é muito claro deixar que pessoas que não têm esse perfil, dificilmente vão galgar cargos maiores, como um tech lead, um CTO, talvez um VP, porque chega numa hora que só ser bom tecnicamente não resolve. Então, isso é muito importante. Bom, e aqui, né, se dica fosse boa, não se dava, se vendia. Mas eu estou disposto a dar algumas para vocês, para que vocês levem com vocês. Então, precisamos ser atenciosos e buscar conhecimento, estar aberto a novas opiniões, né? Seja ela contra a sua opinião. Nem todo mundo é o dono da razão, e nem todo mundo é tão bom que não possa aprender mais um pouco. Então, isso é muito importante, eu acho que é o primeiro tópico da lista. Ouça mais e fale menos. Nisso daqui eu sou campeão, não falo quase nada. Mas é uma pessoa que consegue ouvir mais, no nosso perfil analítico, ela tem mais assertividade na resposta, na análise da decisão. Então, isso é muito importante para a nossa situação. Outro fator importante também é que a gente não trabalha para manter a fila de chamadas em dia. Né? Muitas pessoas chegam no final do dia e falam: ah, mas meu giro está limpo, eu fiz tudo que eu fiz, mas às vezes, né, não fez do jeito que devia ter sido feito. Né? Fez qualquer coisa para passar, e no final o preço vai chegar, porque se o negócio não resolve o problema, você tem um problema, e no fundo, todo mundo tem um problema. Bom, e aí o último, acho que isso vai bastante para a gente aqui, é que
a gente deve estimular uma arquitetura ideal e padronização de código, mas isso é o que eu sempre falo, que é muito importante, ainda mais dentro de startups, e a gente teve até alguns exemplos para citar aqui, mas que o código tem que ser bem estruturado, mas ele não precisa nascer perfeito, né? Cada tempo que você está fora do mercado, você dá espaço para a concorrência, dá espaço para os seus... para a concorrência, fazer algo que, às vezes, você está querendo uma ideia perfeita, ele está atendendo a dor do cliente e você acaba ficando para trás. Bom, isso é muito importante. A gente tem um exemplo da Prime Video. Prime Video fez uma arquitetura de microserviços extremamente cara, baseado no que foi composto, e ela reduziu para uma arquitetura monolítica. Por quê? Porque ela criou um monstro que não gastava nem 5% dos recursos. Então, isso é muito importante quando você analisa um negócio, que ele precisa crescer alinhado com o negócio, seja em custo e complexidade. Então, imagina você criar um software que vai começar com mensageria, com vários microserviços, várias tecnologias, com uma equipe de um dev. Não faz sentido nenhum. Então, isso eu acho que é um fator muito importante para a gente manter aqui, e que isso vale para todo mundo que deseja empreender dentro do seu negócio, dentro da empresa que trabalha, para ter mais sucesso. Eu acho que o mouse aqui acabou. Bom, aí a gente tem essa frase aqui, para contextualizar um pouco do que eu falei, que é no VP do Google. Pense na transformação digital menos como um projeto de tecnologia a ser terminado, do que como um estado de agilidade perpétua e sempre pronta para evoluir para qualquer coisa que os clientes querem em seguida. Então, isso deixa bem claro o que eu falei, que quem manda no nosso negócio, no nosso aplicativo, no nosso sistema, é o cliente. Então, a gente tem que se adaptar a isso, e só assim você estará mirando no caminho, no caminho certo do sucesso. É isso. Eu só queria trazer um pouco da minha experiência para vocês. Eu vejo que é uma dificuldade de muitos devs, né? Eu trabalho com isso há 14 anos, e eu acho que no que eu puder ajudar a comunidade com isso, eu estou disposto a ajudar. Então é isso. Se alguém tiver alguma pergunta... Eu queria saber, principalmente aquele ponto que você comentou sobre traduzir para pessoas de negócio, quando estão fora da nossa área, de você conseguir ser didático e fazer as pessoas entenderem, né? Essa pessoa que traduz. Como que você consegue fazer isso de um jeito que não te olham como, tipo, gasto de tempo? Como que você justifica que isso não é gasto de tempo e sim é uma coisa valorosa? Porque muitas vezes pode parecer... nossa, ele só fala, está falando um monte, não sei o que está explicando, mas que muitas vezes isso é importante, porque muitas vezes as pessoas são tímidas de falar que não entenderam. Você tem alguma ideia, alguma sugestão de como convencer pessoas que isso é útil e como mostrar para elas que realmente dá efeito? Bom, essa é uma pergunta muito pertinente, né? Eu acho que, na verdade, é a maior dificuldade de qualquer dev ou qualquer pessoa de tecnologia quando vai falar de alguém que não é de tecnologia. Então, o primeiro fator é que as pessoas que não são de tecnologia, elas não pensam como a gente. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ser colocado em questão. Como que você vai convencer alguém que não é de tecnologia? Você vai usar exemplos práticos, analogias, você vai ser simplista no que você vai falar, não quer dizer que você vai ser simples, mas você vai explicar de uma maneira objetiva como que ele vai chegar no resultado com a solução que você propôs. Então, ele não conhece o ChatGPT, ele não conhece que você vai usar um servidor na Amazon, ele não conhece a tecnologia que você vai usar, ele sabe que ele quer um resultado. Então, você vai explicar de forma didática aquele resultado, elaborando numa resposta comum, simples, aquilo que você vai fazer tecnicamente. E aí ele vai entender e você não vai ter maiores problemas com ele. Então, quando a gente fala de lidar com o negócio, é você saber comunicar a linguagem do negócio. Então, o que o negócio vê? Ele vê números, ele vê resultado, ele vê entrega, ele vê as coisas que você vai levar para o cliente final, né? Então, não adianta você chegar, às vezes, e falar a solução é a gente usar o ChatGPT
para educar, para criar uma solução que vai ser dinâmica. Ele vai falar assim, cara, beleza, mas vai resolver um problema? Você não precisa gerar esse desgaste. Você pode falar que você vai, eu tenho uma solução que vai funcionar muito bem, ela é extremamente escalável, ela é barata, ela vai caber nos custos do projeto e vai resolver o problema. Você resumiu de uma forma que você não entrou em maiores detalhes com ele e você chegou no resultado que ele queria. Então, é basicamente uma forma, só comunicar de uma forma menos técnica e mais didática para quem não é tech. Então, é isso.